pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no nosso canal Educação em Física. Continuando o nosso estudo de cinemática, hoje nós vamos falar sobre o movimento uniforme, ou também conhecido como movimento retilíneo e uniforme. Isso para diferenciar do movimento circular e uniforme, que também vai ser objeto de estudo aqui no nosso canal. Bom, nós vimos algumas definições de movimento. O que é movimento? Movimento é variação de posição. Então podemos dizer que um corpo está em movimento quando a sua posição varia. Mas varia em relação a quê? Devemos determinar, estabelecer um referencial que vai servir de comparação para essa variação de posição ou não, certo? Então, o deslocamento de um corpo é a variação da sua posição em relação a um referencial. Vimos que para isso nós temos que determinar três aspectos importantes desse movimento. Primeiro, a sua trajetória, ou seja, qual que é o caminho que esse corpo está percorrendo. Segundo, temos que determinar o sentido deste movimento, para podermos dizer se ele está a favor da trajetória ou contra a trajetória. Nós já vamos ver por que isso é importante. Em terceiro lugar, essa trajetória precisa ter graduação. O que quer dizer isso? Temos que determinar quanto vale, quanto mede, já que estamos falando de distância percorrida, quanto mede cada pedacinho dessa distância. Se é metros, se é quilômetros. E quando vamos desenhar a nossa trajetória, temos que estabelecer quanto que vale cada pedacinho. Porque se dividirmos a nossa trajetória ordenada em vários pedaços, em várias partes, não adianta só colocar a unidade do deslocamento, por exemplo, metros. Temos que determinar cada parte quanto que vale. Se vale 1 metro, se vale 5, se vale 10, se vale 100, certo? Bom, vimos também que esse deslocamento, ele acontece ao longo de um certo intervalo do tempo. Então, para medirmos a rapidez com que esse deslocamento acontece, nós estabelecemos uma relação entre o deslocamento, a distância e o intervalo de tempo. Só que essa grandeza, rapidez com que o deslocamento acontece, ela é tão importante que ela recebeu um nome. Qual que é isso? Você lembra, né? É a velocidade média. Então, velocidade média, o que mede? Mede a rapidez com que um deslocamento acontece. Outro conceito importante é o de velocidade média. Velocidade média é simplesmente a relação entre o deslocamento e um intervalo de tempo. A velocidade média não me diz, ao longo do tempo, o que aconteceu com o movimento do corpo em cada pedacinho do intervalo, em cada instante, compreendido entre o instante inicial, quando eu comecei a medir o movimento, e o instante final. O que isso quer dizer? Se eu digo que um corpo percorreu 200 km em 2 horas, um veículo numa estrada, por exemplo, o que eu posso afirmar sobre a velocidade média dele? Que 200 dividido por 2 é igual a 100 km por hora. Só isso. Ao longo do percurso, ele pode ter parado o carro para abastecer o veículo, pode ter parado num restaurante para almoçar, tirar um cochilo, não sei. A única coisa que eu sei é 200 km em 2 horas, a sua velocidade média foi de, durante o percurso, 100 km por hora. Ele pode ter acelerado, pode ter diminuído, não importa. Essa informação de velocidade média não me diz nada sobre isso. Poxa, Ricardo, mas então, de que serve eu estudar esse movimento? De que me serve a velocidade média se eu não sei nada sobre ela? E é por isso que nós vamos estudar uma situação particular desse movimento, que é o movimento uniforme. O movimento uniforme, então, é quando a minha velocidade é uniforme, ou seja, a minha velocidade é constante. Então, se a minha velocidade é constante, eu posso afirmar que a velocidade média em qualquer instante desse intervalo, ela é sempre igual, certo? E como que eu represento isso? Eu não preciso mais dizer velocidade média, é espaço percorrido, ou deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo. Eu posso dizer
velocidade média é simplesmente V, velocidade, porque no movimento uniforme a velocidade é constante, ou seja, ela não varia em qualquer intervalo de tempo. Se eu estivesse no carro, por exemplo, se eu olhasse no meu velocímetro, em qualquer instante eu veria marcada sempre a mesma velocidade. Isso quer dizer velocidade constante. Bom, mas se essa velocidade é constante, será que nós podemos concluir ou extrair outras informações a respeito desse movimento? Podemos sim, vamos ver isso agora. Então veja só. Então vamos imaginar um veículo se deslocando ao longo dessa trajetória. Então repare, eu já determinei aqui o sentido da minha trajetória, certo? Então o sentido da minha trajetória é da esquerda para a direita, simbolizado como essa setinha aqui na extremidade da trajetória. Então perceba, eu tenho um corpo se movimentando a favor da trajetória, isso é importante, nós vamos ver por quê. E num instante qualquer, ele passou pela posição S0. Por que S0? Que é a posição inicial a partir da onde eu começo a analisar o meu movimento. Então quer dizer que daqui para trás, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que quando ele passa na posição S0, eu começo a marcar, a analisar o meu movimento. Então eu vou dizer aqui que é o meu instante T0, certo? É quando eu começo a contar o tempo e analisar o movimento. Depois de um certo intervalo de tempo T, ele passa pelo ponto S, ou seja, variou a sua posição dentro da trajetória da posição S0 para a posição S. Então, eu vou dizer que aqui, meu instante de tempo é o T1, certo? Aqui é S0, aqui é o T1, aqui é S0, vou colocar S1 aqui também, tá? E importante, eu vou dizer que ele faz isso com velocidade constante, certo? Bom, olhando para essa situação e olhando para essa fórmula, como que eu posso expressar isso de uma maneira que, através dessa fórmula, eu possa analisar este movimento em qualquer instante de tempo? Será que é possível fazer isso? É, eu vou mostrar como, veja só. Então, eu posso dizer aqui que a minha velocidade, que agora já não é mais velocidade média, é uma velocidade constante, é ΔS sobre ΔT. Mas o que é ΔS? Lembre, em física, delta alguma coisa é situação final menos situação inicial. Mas sempre, Ricardo? Sempre. Então, qual que é a minha posição final nesse movimento? É o S1, certo? S1 menos a posição inicial, S0. E meu instante de tempo final? É o T1 menos o T0. Certo? Agora, repare, normalmente, quando a gente está analisando um movimento, quando eu começo a marcar o tempo, esse é o meu tempo T igual a 0. Então, na maioria dos casos, quando isso não acontecer, essa situação vai ser informada, mas na maioria dos casos, o meu instante inicial é 0. Então eu posso tirar esse T0 daqui, certo? O T1 é igual ao intervalo de tempo T. Se eu rearranjar essa equação, agora já, se T1 é igual a T, eu vou substituir T1 por T, como que fica essa equação? V vezes T, né? O T multiplicando aqui, é igual a S1 menos S0. Bom, para eu achar uma função que seja geral para qualquer instante de tempo e que possa me mostrar qual a posição desse carro em qualquer instante de tempo, então ao invés de S1 aqui, eu vou colocar um S genérico, que é uma posição genérica, certo? Vou rearranjar essa equação, como é que ela vai ficar? S é igual a S0 mais VT. Pronto. Essa equação aqui, essa função, na verdade, é o que nós chamamos de função horária do movimento uniforme. Por que função horária? Porque a posição está variando em relação ao tempo percorrido. Só isso. Mas
mais do que decorar essa fórmula, vamos entender o que essa fórmula está nos mostrando. O que essa fórmula está nos indicando, está nos mostrando? Que um corpo em movimento uniforme, então a minha velocidade é constante. Eu posso prever a posição dele depois de um instante de tempo decorrido qualquer, através dessa fórmula. Então, se ele saiu de uma posição S0, que é diferente de zero, se for zero, esse S0 some. Mas se for diferente de zero, é uma posição, então, na trajetória ordenada, depois de um certo intervalo de tempo, com uma velocidade constante, a posição que ele vai ocupar é dada por essa equação, é dada por essa função. É isso que a função horária do espaço me diz. Eu sei dizer exatamente onde esse carro vai estar, em qual posição da trajetória ordenada, depois de decorrido um certo intervalo de tempo t qualquer. Essa é a famosa fórmula do sorvete, né? É o sorvete, ou como alguns preferem, para ser mais fiel à fórmula, sorvete, tá? Ou sorvete. Escolha a sua melhor opção. Vamos fazer um exercício de aplicação para a gente reforçar esse conteúdo, depois a gente continua. Então vamos ler o enunciado. Analisando a tabela que registra a posição de um corpo em determinados instantes de tempo, calcule o valor da velocidade média. É possível escrever uma função horária para o movimento deste corpo? Se sim, escreva esta função. Então vamos lá para o quadro. Então esse é o nosso exercício. Ele deu uma tabela, onde essa tabela aponta, em alguns intervalos de tempo, a posição desse corpo durante o seu movimento. E a primeira pergunta é: calcule a velocidade média deste corpo. Como é que a gente faz para calcular a velocidade média? Variação do espaço, variação do deslocamento por intervalo de tempo. Então, primeira observação. Vou calcular a velocidade média no instante t igual a 1. Opa, dá para eu calcular a velocidade média aqui no instante t igual a 1? Cuidado, hein, pessoal? Muitos alunos desavisados vão pensar, bom, se no instante 1 ele estava na posição 5, no instante 0 ele estava na posição 0. Não. Cuidado, não caiam nesse erro, isso aqui é pegadinha. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque a tabela está mostrando posições que foram registradas nesses intervalos de tempo. Então eu não posso afirmar que no instante t igual a 0, ele estava na posição 0. Por quê? Ele poderia estar na posição 5. Parado já na posição 5, dispara o cronômetro, passa 1 segundo, aí ele começa a se movimentar. Certo? Então eu não posso afirmar por essa tabela que no instante t igual a 0 eu estava na posição 0. Então, no instante t igual a 1, eu não consigo calcular a velocidade média. No instante t igual a 2, sim, porque agora eu já tenho um intervalo de tempo, tenho um intervalo de deslocamento. Então, qual vai ser a velocidade média no instante t igual a 2? 10 menos 5, 5. O intervalo de... Vou fazer aqui de lado, tá? Aqui eu coloco só o resultado. Então a velocidade média vai ser 10 menos 5 sobre 2 menos 1. Variação do espaço, variação do tempo. 10 menos 5, 5 sobre 1, 5. Então, em t igual a 2, a minha velocidade média é de 5 metros por segundo. E t igual a 3? Agora eu já posso usar esses dois intervalos, né? Já tenho mais de um intervalo. Eu posso usar de t igual a 1 até t igual a 3, ou de t igual a 2 até t igual a 3. Pode usar qualquer um. Velocidade média. É até interessante a gente usar os dois. Eu não vou fazer aqui, mas você pode fazer em casa. É até interessante usar os dois para a gente tirar uma outra conclusão que eu vou mostrar lá para frente. Mas vamos calcular só aqui, ó. 15 menos 5, já vou colocar aqui direto, tá? 10. 3 menos 1, 2. Opa! Deu 5 de novo. 5 metros por segundo.
Vou usar agora no instante t igual a 4. Qual vai ser a minha velocidade média? 20 menos 5, 15. 4 menos 1, 3. 5 de novo. 5 metros por segundo. Então, essa tabela, se eu fizer no t igual a 2, como eu falei para vocês, se eu usar este intervalo de tempo, vai ficar 10 menos 5, 5. 2 menos 1, 1. Então, em t igual a 2 também é 5 metros por segundo. Você pode fazer isso para o instante 3 e para o instante 4. Então, nós já percebemos que, por essa tabela, essa velocidade média, ela é constante, certo? Constante de quanto? 5 metros por segundo. E aí, vem a segunda pergunta. É possível construir uma função horária desse movimento? Sim. Por quê? Porque a velocidade é constante. Se a minha velocidade média é igual em todos os instantes, então ela é constante, eu posso construir uma função horária desse movimento. Quando a nossa função quando a nossa velocidade é constante, nós dizemos que para diferenciar velocidade média para essa outra velocidade, nós nos referimos a essa velocidade que é constante como velocidade escalar, certo? Então, velocidade escalar é aquela que naquele instante tem um determinado valor. Velocidade média é a velocidade calculada através dessa fórmula, variação de deslocamento sobre variação de sobre variação de tempo, sobre o intervalo de tempo, e a velocidade em qualquer instante, se ela é constante, a minha velocidade escalar é a minha velocidade instantânea, é a velocidade naquele instante, certo? Bom, então, nós vimos que a função horária de um corpo, ela é dada por S é igual a S0 mais velocidade pelo tempo. Quem que é o S0 aqui? O S0 é o meu 5, certo? Opa. 5 mais. Quem que é a minha velocidade? É 5. Ela é constante. Opa. Então está aqui a minha função horária deste movimento. Por que eu posso escrever? Porque a velocidade é constante. Reparem, pessoal, eu tenho uma aula de revisão de matemática básica sobre função de primeiro grau. Mas, só para resumir, para identificar uma coisinha aqui, reparem, essa função, ela é uma função de primeiro grau. É uma função de primeiro grau. Por quê? A posição varia em função do tempo, o expoente do t é 1, então ela é uma função de primeiro grau. Se ela é uma função de primeiro grau, eu posso afirmar duas coisas a respeito desta função, certo? Primeiro, o gráfico desta função é uma reta, certo? O gráfico desta função é uma reta. Segunda coisa que eu posso afirmar, se o coeficiente A, vou escrever a função do primeiro grau aqui, vou colocar aqui, ó. Função de primeiro grau é f de x igual a x mais b. Então, reparem, quem que é o f de x aqui? É o s. Quem que é o b? S0. Quem que é o x? É o tempo. E quem que é o coeficiente A? É a velocidade. Velocidade é constante. O b é o S0. Então, se é uma função de primeiro grau, eu posso afirmar que o gráfico desta função, espaço em função do tempo, é uma reta. E posso afirmar também que se o coeficiente A, que no caso é a velocidade, se esse coeficiente é positivo, a função é crescente. Se esse coeficiente é negativo, a função é decrescente. Quando a gente for analisar gráficos dos movimentos, a gente vai ver como é importante a gente entender isso, certo? Vou deixar alguns exercícios de aplicação aqui no link do vídeo. Tentem fazer. Se não conseguirem, já sabe, deixem nos comentários a sua dúvida que nós vamos tentar responder, certo? Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Espero você até o próximo vídeo.
Até lá!